Vamos ao terceiro tópico da lição, confirmação do concerto. Então, nessa lição nós estamos considerando acerca do concerto. E agora, de fato, nós vamos ver alguns pontos mais do concerto, da confirmação, do que aconteceu naquela experiência do povo de Israel lá no passado. Irmão Davi, depois que Moisés leu a lei com todas as suas condições de maldição e bênçãos, como Israel persistentemente respondeu? Haja visto que nós já vimos nos tópicos anteriores, ou no tópico anterior, que eles foram incisivos na declaração deles. Mas o que eles repetem aqui? Note bem, aqui primeiro Deus deu a lei, né? Depois, para não ficar nenhuma dúvida, Deus deu os estatutos e juízos, que eram a ampliação da lei. Da lei em detalhes, né? Mas eles continuaram dizendo, não, pode ficar tranquilo que nós vamos obedecer mesmo. Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então eles confirmaram a sua boa intenção, né? Todo mundo sabe que boa intenção é coisa boa, mas não é suficiente, né? Tem até aquele ditado que diz que na perdição existem muitos bem intencionados, bem intencionados, né? Porque a intenção, de fato, não é... A intenção para o bem não salva, mas a intenção má já é um pecado, né? É um pecado. Então, ela não conta pontos, a boa intenção não conta pontos para a questão da salvação, mas a intenção má já é ponto para a perdição. Muito bem, então eles continuaram cegados em relação à sua condição. E pensando que eles dariam conta do recado, achando, né, que eram suficientes tinham forças suficientes para obedecer. Agora, irmão, só um detalhe mais, é que a confiança própria é um pecado também, né? Quer dizer, quando eu creio que eu sou capaz, eu estou dando a entender que eu não preciso de Deus. Parece que é uma coisa muito simples, né? Mas se eu creio, não, eu posso fazer isso, então... Até alguém diz assim, bom, eu vou fazer a minha parte, depois Deus me ajuda, né? Eu vou fazer a minha parte, Deus ajuda. Deus complementa. Então, realmente, a confiança própria é um pecado. Por exemplo, quando nós estudamos o caso de Nicodemo, né? Que pecado grave tinha Nicodemos? A gente vê assim, não, ele era um bom cidadão, ele era uma pessoa... justa diante liberal, da sociedade, né? Ajudava os pobres, ajudava a igreja, era mestre da lei, mas ele tinha um grande pecado, que era o pecado da confiança própria, o orgulho, né? Então, que parece ser simples, si é um pecado. E que parece ser simples. Parece simples, eu nunca vi ninguém sendo excluído da igreja em algum momento por ser orgulhoso. Não. Não, fulano de tal, infelizmente, foi tratado pela igreja aqui, não tem que ter seu nome riscado do hall de membros porque é uma pessoa orgulhosa. Não. É sutil, né? Porque é muito sutil. Muito sutil. Mas, como disse Salomão, né, são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. E o orgulho, a confiança própria, que é algo que é muito pessoal, particular, intrínseco ao ser, mas é exatamente o que acaba proporcionando as grandes quedas, mas ainda que não venha a se aflorar numa grande queda, levando a pessoa a algo assim grande aos olhos humanos, né? Grande aos olhos humanos, algo escandaloso. Mas é o suficiente para mantê-lo afastado de Cristo, o único que pode... Na realidade, o orgulho espiritual é o maior obstáculo à salvação. Que a pessoa está dizendo que ela não precisa de Deus, não precisa de Cristo, ela se vira sozinha, né? Então existe mais esperança para aquele que cai e reconhece, Senhor, que miserável que eu sou, não consigo caminhar, me ajuda. Tem misericórdia. Como fazia o publicano lá no templo, né? E que clamava, tenha misericórdia de mim, pecador, do que o outro que tinha justiça própria e falava, Senhor, não sou como os demais pecadores e tal. Aliás, esse ponto que você mencionou é importante porque por que alguém se sente justo? Porque ele se compara com os outros. Então, quanto pior o outro, melhor ele se sente. Essa é a sutileza do farisaísmo, né? Ele não se compara, ele não se contrasta com a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Ele se compara com o ponto de referência dele é o pior possível.
Quanto pior é o meu próximo, melhor eu me sinto. Esse é o engano do farisaísmo, né? Por isso que nós já mencionamos, né, no tópico anterior, de que a pessoa, para ter uma real compreensão de si mesmo, ele não tem que estudar o ser humano. Não. Ele tem que estudar a Deus. Porque daí ele vai perceber como realmente é, né? Porque se eu for estudar o ser humano, de repente eu vou ser tentado, inclusive, a começar a estudar o criminoso. A pessoa tem uma mente má, ele vê alguém, já quer roubar e dependendo da situação, já quer matar. Eu não tenho esse sentimento. Eu sou bom. Mas quando eu olho para Deus, essa minha bondade se torna algo completamente vil, pecaminoso, né? Eu costumo dizer que é muito perigoso a pessoa pensar que ela é boa. Viu? É muito, é plenamente perigoso. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo. Para nos conhecer. Para nos conhecer. Daí vamos perceber quem realmente nós somos. E percebendo quem realmente nós somos, perceberemos que nós mesmos não existe mérito, não existe força, não existe qualquer condição de estarmos em paz com Deus. A condição é Cristo. E a ligação com Cristo. Pergunta B deste terceiro tópico. O que se fez imediatamente para demonstrar a seriedade de tal acordo? Então, que ato, que rito foi realizado ali por Moisés para demonstrar que não eram apenas palavras, mas era algo importante. Algo sério, né? Então, Moisés ele fez o sacrifício de animais, né? Ele aspergiu sangue sobre o povo, sobre a lei, né? Ele fez uma coisa pública. O sangue era a confirmação do concerto. E o sangue simboliza a vida, né? Então, realmente, aqueles que espargiu sobre o povo, espargiu sobre o altar, para confirmar o concerto. É por isso que o concerto do Sinai é chamado de primeiro. Que embora ele tenha vindo bem depois, ele foi confirmado naquela ocasião, com sangue, né, de animais. E que, de certa forma, pelo sacrifício dos animais, mostrava a implicação também na não obediência, né? Certo. Porque a não obediência daquele concerto implicava na morte do transgressor. E que através dos sacrifícios, daí também aponta para Cristo. De certa forma, o antigo concerto, ele tem uma relação também íntima com o que nós chamamos de novo concerto, né? Que é mais antigo, conforme nós vimos lá na introdução, o novo concerto é mais antigo que o velho concerto. Certo. Só pensando se de repente você já entrou aqui para acompanhar a lição e não pegou a introdução, então logo que apresentamos ali o início, o irmão Davi fez uma breve explicação sobre a questão do antigo e do novo concerto, apresentando que o novo concerto, aquilo que nós chamamos de novo concerto, ele é mais antigo, ou seja, antecede aquele que nós chamamos de antigo concerto. Ele é eterno, né? Porque é um concerto eterno que existe eterno da graça. Desde a antiguidade. Pois bem, então era um concerto muito solene que foi estabelecido ali e confirmado então por sacrifícios e a aspersão de sangue sobre o povo. Mais algum detalhe, irmão Davi, sobre esse tópico? Então, nesse terceiro tópico, nós vimos sobre a confirmação do concerto. Um concerto solene, mas que o povo ainda insistiu, por ignorância em conhecer-se a si mesmo, eles confirmaram com palavras, mas ainda não compreendendo a seriedade e as implicações daquilo com que eles estavam se comprometendo. Mas nós vamos ver qual foi o desfecho disso aí a partir do próximo tópico.